Olá, turma, tudo bem? Professor Euler, professor de matemática, está aqui com mais uma aula. Hoje, dia 28 de maio, sexta-feira, último dia da semana. Eu espero que você e sua família estejam todos bem, porque nós precisaremos estar em sintonia com a nossa aula de hoje. Eu espero a sua participação, sua colaboração com a nossa aula, tá bom? Pergunte, questione, tire sua dúvida. Qualquer dúvida que você tiver, o professor vai estar sempre aqui disposto a ajudá-los, né? Eliminando sua dúvida. Bom, na nossa aula de hoje nós estaremos dando continuidade no nosso estudo sobre a geometria espacial, mais acentuadamente falando sobre o volume do cone. Na nossa última aula que nós tivemos, nós aprendemos aí sobre a superfície, né, a área da superfície de um cone. Nós aprendemos seus elementos, falamos aí também sobre o cálculo, né, da área da superfície de um cone. E na nossa aula de hoje nós vamos estar apenas dando continuidade. O que a gente vai fazer hoje, professor? Qual é o nosso objetivo da aula de hoje? A gente vai aprender hoje a fazer o cálculo do volume de um cone, certo? Na aula anterior, como eu falei para vocês, nós conseguimos aprender que um cone ele é composto aí, ó, por base, né, eixo, altura, apótema, né? E também nós temos face, né? Na caso, a base que dele é uma face, que é um polígono, certo? Beleza. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Eu quero que você acompanhe aí no livro didático de vocês, somente acompanhar, porque a nossa aula a gente faz aí um resumo bem legal já, trazendo para vocês todas as informações. Então, nós vamos explorar da 65 até a página de número 66, tá? Bem fácil o nosso assunto. Lembrando que o nosso conteúdo ele já vai chegar ao final, né? A gente vai estar finalizando aqui o conteúdo do livro didático, mas ainda temos exercícios, temos recapitulação, temos formação de figuras. Eu vou trazer umas aulas bem legais aqui para vocês interagirem conosco, tá bom? E essas aulas vocês vão poder fazer aí a sua figura, ter contato com a matemática mesmo, né, de uma forma geral. Então, beleza, vamos lá. Nós temos aqui o volume do cone, né? Vocês podem observar, nós temos o cone, certo? E vamos fazer o cálculo do volume do cone. Acredito eu que já falei para vocês aqui na aula anterior que o cone é a terça parte do volume de um cilindro, né? Ou seja, se você tem aí em casa um copo cilíndrico, né, e um cone com a mesma altura, você vai pegar esse recipiente e quando você despejar o líquido do cone dentro do cilindro, você vai perceber que vai precisar 3 vezes você encher o cone para chegar à altura ali máxima no cilindro. Ou seja, o cilindro em relação ao cone, né, é 3 vezes o volume do cone, tá? Então o volume de um cilindro é 3 vezes o volume de um cone. Beleza? Tranquilo, né? Guarde essa informação aí que você vai precisar um dia. Então, vamos lá. O volume do cone, pessoal, é muito importante a gente aprender, porque a gente vai utilizar assim em algum momento do nosso dia a dia, né? É claro que você não vai chegar, por exemplo, em uma sorveteria e pedir assim para a pessoa que vai atender, né? Ah, eu quero 73 centímetros cúbicos de sorvete. Não, a gente não vai pedir assim, né? É claro que a gente não vai fazer dessa maneira, mas nós precisamos conhecer o volume, porque em algum momento, por exemplo, a gente vai se deparar com uma questão que envolve esses conhecimentos, né? Seja lá para medir uma figura, seja lá para medir o volume determinada de areia, ou se for para determinada um depósito de água, enfim, tem várias figuras que tem formato cônico, então a gente precisa aprender aí como calcular o volume, né? Vamos lá. O volume do cone é a medida da capacidade, né, desse sólido geométrico. Seu valor é obtido multiplicando a medida da área, novamente aqui, ó, a medida da área de sua base, área da base, por sua altura, h, dividindo em seguida o resultado por 3. Então vamos com calma, né, professor? O volume do cone vai ser a medida da capacidade desse sólido geométrico, né? Observem, capacidade e volume não é a mesma coisa, tá bom? Não é a mesma coisa. Eu quero que vocês compreendam essa informação. Por exemplo, o volume de um cone
é 7, por exemplo, 7 metros cúbicos. Já a sua capacidade vai ser indeterminada aí litros, né? Ou decilitros ou mililitros, enfim, tá bom? A gente tem que separar essa informação. A multiplicação da área da base. Quem é a área da base de um cone? É o próprio círculo, né? O círculo é a área da base do cone. E a altura a gente já conheceu ontem, né? A altura H. Dividido ele por 3. Mas por que por 3, professor? Lembra agora há pouco que eu falei para vocês que o volume de um cone é a terça parte de um volume de um cilindro? Então é a mesma informação aqui, tá bom? Então vamos lá para a fórmula. Essa aqui é a fórmula. Olha, gente, volume é igual a π vezes do R ao quadrado vezes H. Mas lembre-se que, deixa eu só colocar aqui para vocês, πr ao quadrado é, deixa eu colocar aqui, isso aqui, πr ao quadrado, essa informação aqui, ó, é a área da base, certo? A área da base do cone. E quem é essa área da base, professor? A área da base nada mais é do que o círculo, tá bom? É o círculo, beleza? Então, o círculo é a área da base do cone. Beleza, só para complementar aqui, né? O círculo, ok? Então, observe que πr ao quadrado é a área do círculo e h é a altura. Lembrando que a altura está aqui, ó, nesse sentido, tá bom? A altura está aqui, ó. Essa aqui vai ser a altura, tá bom? Aqui, ó, a altura h, né? Então, não esqueçam dessas informações, tá bom, pessoal? É muito importante que vocês tenham, principalmente anotado, porque quando vocês forem fazer o cálculo, vocês já sabem. Lembrando que, mais uma informação importante, quando você for determinar o volume de um cilindro, de um círculo, desculpa, de um cone, e a medida der somente o diâmetro, você precisará calcular o raio, tá bom? Calcular o raio. Lembrando que o raio é a metade do diâmetro. Bom, então vamos aqui apagar nossas informações, né, para a gente continuar a nossa explicação. Bom, observem que, pessoal, nós temos aí as informações, né, como eu falei para vocês, e agora a gente vai dar continuidade à fórmula. Já escreveram a fórmula no caderno? Beleza, acorde aí que vamos para o próximo item. Exemplo. Vamos para os exemplos aqui, aplicação que matemática só entendemos quando fazemos exemplos. Acompanhe aí, turma. Um copo será fabricado no formato de um cone com as seguintes medidas: 4 cm de raio e 12 cm de altura. Qual será a capacidade do copo? Bom, então nós vamos fazer o cálculo, né, dessa informação aqui agora. Temos a figura, essa aqui é a figura, certo? Observem aqui, gente, 4 cm de raio, tá aqui o raio, né? 12 cm de altura. Olha que questão legal. Nós temos a figura geométrica, né? Nós temos a figura aí que representa o cone, certo? E esse cone é um copo, certo? Então temos aqui, ó, gente, que fazer a separação dos valores, né? Raio é 4, altura é 12. Eu tendo somente o raio, eu já preciso. Lembrando que, gente, mais uma informação bem importante. Como a questão aqui não falou qual é o valor de π, nós vamos considerar π como 3,14, tá bom? Então, eu já vou adiantando a vocês. Se porventura a questão que for dada a vocês, ela não estiver aparecendo bem aqui no final, considere π igual a 3,14, considere π igual a 3, considere π igual a 3,1. Se ela não aparecer informação, é porque você vai ter que utilizar o π como 3,14, tá bom? Essa é a informação aí. Lembrando que na aula anterior eu deixei até algumas questões aí, por exemplo, 70 π centímetros quadrados, quando foi calcular a área. Professor, mas se eu aceito até chegar aí? Bom, se a resposta não tiver alternativas aí para você marcar, você pode deixar dessa maneira, né? 70 π, por exemplo, 70 π ao centímetro quadrado.
Mas se a resposta for em parte em centímetros, né, nesse caso decimal, aí você vai precisar responder e multiplicar por 3,14, tá bom? Essa é uma observação bem importante. Então vamos lá. Temos aqui o raio, temos a altura. É só substituir na fórmula, gente. Tá aqui a fórmula, ó. Volume é igual a 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Vamos lá. Professor, a fórmula que o senhor mostrou era assim, ó. πr ao quadrado vezes h sobre 3. Gente, não mudou. O 1 aqui, ó, ele vai multiplicar por todo esse número, vai dar eles mesmo. Então, eu só coloco 1 aqui dessa maneira para ficar mais científica, a nossa fórmula mais científica. Mas realmente essa é a fórmula geral para cálculo do volume de um cone. 1/3, né? 1/3, olha aqui, ó. 1/3 do volume de um cilindro, certo? O volume do cilindro é esse aqui, ó. E o volume do cone é esse, beleza? Então, quem é π? 3,14. Quem é o R, que é o raio? 4 centímetros. Quem é H, que é a altura? 12. É só substituir esses valores na fórmula. Está aqui substituído. 1/3 vezes 3,14 vezes 4 ao quadrado vezes 12. Bom, a gente vai multiplicar aqui, né? O 4 elevado ao quadrado, primeiro tem que resolver essa potência. Professor, eu posso fazer direto? Pode, também pode, tá? Não é errado você fazer direto, não. Ah, professor, eu posso simplificar aqui, por exemplo, o 13 e o 12, e aí resolvo aqui. Não tem problema também. A forma que você acha que é melhor e vai lhe ajudar, com certeza essa eu vou estar aprovando, tá bom? É claro que você precisa ter cuidado com as operações, que é importante esse processo. Bom, então, como vocês podem verificar, ó, 1/3 vai multiplicar novamente por 3,14, multiplicado por 4 elevado ao quadrado vai dar 16 vezes 12, certo? Então agora nós vamos só multiplicar esses valores e dividir. Então, multiplicando todos eles, vamos ter 602,88 dividido por 3. Já fiz aqui o processo para adiantar nosso processo na aula, né? Então, olha só, turma, 602,88 dividido por 3, nós vamos ter aí exatamente 200,96 centímetros cúbicos. Então, qual é o volume, né, desse recipiente? É 200,96 centímetros cúbicos, certo? Então esse copo aqui, ó, a capacidade dele é 200,96 centímetros cúbicos, certo? É a capacidade dele. Bom, então fizemos aí o nosso primeiro exemplo para vocês verem como é feito o processo de resolução do cálculo de volume. Vamos para o próximo exemplo, que aí você vai entender bem melhor essa situação. Vamos lá. Acompanhe aí, turma. Próximo exemplo está vindo, está saindo do forno. Agora lá vem ele, chegou. Uma casquinha de sorvete possui o formato de um cone reto, com altura de 10 centímetros e raio da base medido 5 centímetros. Determine o volume da casquinha. Mais uma questão aí, olha aqui, acho que deu até água na boca, né, gente? De comer o sorvete nesse momento, mas é só casquinha. Bom, então vamos fazer o cálculo do volume aqui desse sorvete, né? Vamos lá. A fórmula vocês já vão aprender rapidão, né? 1/3 πr ao quadrado vezes a altura. Então, quem é π? O π é 3,14. Quem é r? É o raio. O raio é 5 centímetros, né? E a altura é 10. Então, substituindo os valores aqui, nós vamos ter, ó, 1/3 vezes 3,14 vezes 5 ao quadrado vezes 10, certo? Então, multiplicando aqui, ó, 5 elevado ao quadrado vai ser 25. Então, vamos ter, ó, 1/3 vezes 3,14 vezes 25 vezes 10. 25 vezes 10 vai dar 250. 250 vezes 3,14 dividido por 3, vamos ter exatamente 785. 785 vai dividir por 3, tá bom? Então, o volume vai ser igual a, aproximadamente aqui, né? 261,66 centímetros cúbicos. Esse vai ser o volume dessa casquinha de sorvete, tá bom? Então fizemos mais um exemplo, tá? Mais um exemplo aí do cálculo de volume de cone, tá bom? Só lembrando que são volume de cone. Então nós estudamos aí, ó, volume de prisma, volume de cilindro, volume de pirâmides e volume de cone, certo? São 4 fórmulas para a gente gravar, além das 4 da área da superfície. Então 4 mais 4, nós já temos 8 fórmulas aí para a gente estudar, né? Bastante para fazer a avaliação do professor Euler de matemática. Bom,
Então vamos lá, turma. Próximo item. Nós temos aqui exemplos, né? Um monte de areia tem a forma de um cone. Olha a questão aí, gente. Um monte de areia tem a forma de um cone circular reto, com volume V igual a 4π metros cúbicos. Se o raio da base é igual a 2/3, deixa eu só anotar aqui essa informação. Eu preciso anotar porque quando você for fazer vamos colocar isso aqui, ó, 2/3, fazer a interpretação da questão, você precisa fazer esses processos aqui, ó. Deixa aqui o 2/3, né? O volume, ele já nos deu o volume, opa. Deixa eu só apagar aqui para ficar bem legal, né? Deixa eu apagar aqui. Isso. Eu aprendi essa nova função, gente, hoje. Mexendo aqui, eu aprendi essa nova função que vai ajudar muita gente aqui pra gente marcar a questão, né? E com certeza vocês vão gostar. Quando for uma informação importante, eu vou estar fazendo esse processo aí. Beleza. Então, o volume é 4π metros cúbicos, né? Da altura desse cone. Pode-se afirmar que a medida da altura do monte de areia em metros. Quanto que é a medida do monte de areia em metros? Eu quero determinar, né? Então, vamos fazer esse processo para podermos resolver a questão. Então, fizemos o processo aqui de análise da questão. Nós temos o volume, nós temos a altura, né, desse cone. A altura dele é 2/3 da medida do raio, né? Então, o raio vai ser 2/3 da medida da altura. Então, temos aqui a areia, certo? Essa areia representando a nossa questão, tá? Agora, vamos fazer a nossa análise. A fórmula é essa aqui, ó. 1/3 vezes πr ao quadrado. Mas a questão, ela nos deu esse valor, né? O volume é igual a 4. Então, se o volume é igual a 4, vamos colocar 4π, né? Vamos representar esse volume aqui, ó. 4π é igual a 1/3 vezes πr ao quadrado vezes h. Qual é o objetivo nesse momento? É encontrar o valor do raio. Primeiramente, o valor do raio, tá bom? Então, vamos lá. Fazendo aqui, gente, olha só, deixa eu fazer o processo, né, para vocês entenderem. O 3, ele está aqui dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, 3 vezes 4π, 12π. E 1 que está multiplicando aqui, ó, vai multiplicar todo o numerador. Então, 1 vezes πr ao quadrado vezes h é πr ao quadrado h, tá bom? Bom, agora nós temos a próxima parte. Lembre-se que o que nós queremos encontrar aqui, ó, é o valor do raio, certo? Mas observe que o π, ele está multiplicando. Então, se ele está multiplicando, ele pode passar aqui para o primeiro membro dividindo, né? O processo da operação inversa. Então, vai passar dividindo, observe aí, ó. 12π continua, dividido por π, é igual a r ao quadrado h. Lembre-se que aqui, ó, nós podemos simplificar, né? A frase do professor lá, tchá aqui, né? Então, você pode fazer o tchá aqui, e sobra somente o 12. Então, nesse caso, vai ficar 12 igual a raio elevado ao quadrado vezes h. Bom, nós damos stop bem aqui. Por quê? Porque a questão em si, ela nos trouxe informação sobre o raio. Diz o seguinte, que a medida do raio é 2/3 da medida da altura. Então, a gente vai fazer isso, ó. Vamos lá. A gente vai pegar essa informação, ó. O raio da base é 2/3 da altura. Então, nós vamos ter o seguinte. Olha só que nós vamos ter, gente. Nós vamos ter, ó. Aqui. O raio é igual a 2/3 h. Já que o raio é 2/3 da altura, nós vamos substituir agora naquela fórmula que nós tínhamos agora há pouco. Que é essa aqui, ó. 12 igual a raio ao quadrado vezes h. Bom, o raio não é a mesma coisa que 2/3 h, então vamos colocar aqui e elevar ao quadrado ele. Então, colocando aí, ó, nós vamos ter 2/3 elevado h elevado ao quadrado vezes h, certo? Aqui a gente deixa do primeiro membro, deixa aí quietinho o 12. Deixa ele na dele aí. Vamos trabalhar somente com essa parte aqui, tá bom? Observe. 2/3 de h elevado ao quadrado
todos esses três números aqui estão elevados ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado é 4, 3 elevado ao quadrado é 9, h elevado ao quadrado é h ao quadrado. É isso que nós vamos fazer. Está aqui, ó, 4 nonos sobre h ao quadrado vezes h, que repete do outro membro. Observe que h ao quadrado vezes h é a propriedade da potência de mesma base. Na multiplicação da potência de mesma base, nós repetimos a base. Quem é a base? É o h. E nós somamos os expoentes. 2 mais 1 vai ser 3. Então, temos 12 é igual a 4 nonos vezes h sobre 3. Está diminuindo, né? Está chegando aí no h, que é a altura. Bom, observem que, gente, aqui, ó, o 4 nonos, ele está multiplicando. Se ele está multiplicando o h, ele pode passar dividindo, certo? Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, está multiplicando, vai passar dividindo. E é isso que nós vamos fazer, ó, para achar o valor do h, né? Então, vai ficar 12 dividido por 4 nonos. Chegamos a mais uma propriedade. Acredito que a professora Tatá e o professor Teté ensinaram a vocês aqui sobre a divisão de fração, né? Na divisão de fração, nós repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Então, repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda, o inverso de 4 nono é 9 quartos, né? É igual a h ao cubo. 12 vezes 9 dividido por 4, nós vamos ter aqui, ó, 108 dividido por 4. 108 dividido por 4, vamos encontrar 27. O 27 é igual a h ao cubo. Aqui, automaticamente, você já sabe a resposta. Por quê? Qual é o número que você eleva ao cubo que dá 27? É o 3. Mas como é que eu faço, professor, para resolver? Bom, é só colocar o h na forma de radical, né? Radiciação. Então, vai ficar a raiz cúbica de 27. Nesse caso, o h é igual a 3 metros. Então, qual é a altura do h? É 3 metros. Qual é a altura desse monte de areia? É de 3 metros. Qual seria a medida do raio? Olha só, se nós fôssemos substituir aqui, ó, o raio seria 2 vezes 3 vai ser 6, né? 6 dividido por 3 vai ser 2. Então, o raio mede 2. É verdade isso? É, porque 2, observe aqui, ó, 2 vezes 3 vai ser 6, né? 6 dividido por 3 dá 2. Então, o raio é 2/3 da altura, certo? Então, pessoal, nós fizemos aí, ó, a primeira resolução, né, de uma questão que envolveu mais detalhes, né? Mas foi muito legal porque nós conseguimos aprender somente com essa questão várias informações aí sobre a matemática, né? Bom, alguma dúvida até o momento? Alguma? Bom, se você tiver uma dúvida, você vai anotar sua dúvida, que daqui a pouco você vai ter um momento para interagir com o professor Euler e eliminar sua dúvida, tá bom? Eu gosto muito quando vocês participam, que vocês mandam assim, ó, professor, eu não entendi essa questão aqui, ó, tem como dar uma ajuda aí? Eu vou lá e ajudo, e eu gosto demais de fazer isso, porque eu sei que você está participando da aula, tá bom? Beleza. Mas também gosto muito mais quando você manda atividade de tá tudo certo, tá tudo bem organizado. Aí o professor fica tão feliz, mas fica tão feliz que dá um joinha para vocês, né? Beleza. Vamos para o próximo exemplo. Quero que você acompanhe aí o nosso próximo exemplo. Vamos lá. Vamos lá, turma. Próximo exemplo, chegando aí, saindo do forno. Vamos lá. Temos aqui o próximo exemplo. Aqui, ó. Uma fábrica de doces e balas irá produzir chocolates na forma de guarda-chuva. Olha só que legal a ideia do empreendedor, né? Com as seguintes medidas: 8 centímetros de altura e 3 centímetros de raio, de acordo com a ilustração. Qual a quantidade de chocolate utilizada na produção de 2.000 peças? Bom, turma, essa questão pede para a gente fazer dois cálculos ao mesmo tempo. Por quê? Nós iremos fazer primeiramente o cálculo, né? A primeira parte, certo? Que nesse caso é calcular o volume de um chocolate, certo? E depois multiplicar por 2.000 peças, o volume, para encontrar o total, tá bom? Então vamos lá começar a fazer aí a resolução. Tá aqui o formato do chocolate que essa fábrica está fazendo, tá bom? Formato de um guarda-chuva. E esse guarda-chuva tem um formato cônico, certo?
Então, vamos lá. Essa aqui é a fórmula, né? 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Bom, quem é π? O π é 3,14. Quem é r? É o raio. Qual é a medida do raio? 3 centímetros, né? O h é a altura, que é 8 centímetros. Então, vamos substituir na fórmula esses valores. Substituindo na fórmula está aqui, ó. 1/3 vezes 3,14 vezes 3 ao quadrado vezes 8. 3 ao quadrado vai ser 9, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, 1/3 vezes 3,14 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8 vai ser 72. 72 vai multiplicar por 3,14 e dividir por 3. Nós vamos ter 226, 0,8 dividido por 3. Bom, então, fazendo aqui a resolução do volume, nós vamos encontrar 75,36 centímetros cúbicos. Esse volume é apenas de um guarda-chuva, tá bom? É de apenas um. Agora, ele pede para a gente calcular, ó, de 2.000 peças. Então, nós vamos multiplicar o 75 vezes o 36 centímetros cúbicos, né? Então, o volume de 2.000 peças vai ser 75,36 centímetros cúbicos vezes 2.000, né? Então, 150,720 centímetros cúbicos é o volume de 2.000 peças. Beleza, mas nós temos que fazer uma conversão. Nós vamos ter que converter de centímetros cúbicos para ml. E como é que eu faço esse processo, professor? Bom, sabemos que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, né? Então, nós vamos ter que multiplicar por 1. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, nós vamos ter 150,720 vezes 1 é igual a 150,72 ml. Esse aí é o volume das 2.000 peças em ml, tá bom? Questão muito boa para a gente resolver, tirar dúvida, né? Não esquecendo aí dessas informações adicionais na parte última da questão. Bom, então nós tivemos aí, pessoal, hoje o nosso estudo sobre volume. Vocês perceberam que eu trouxe só exemplos aí fora do nosso livro didático para a gente trabalhar questões aí que são de vestibulares, que são de Enem, né? Para a gente ter uma ideia de como é feito o processo de resolução. Agora, nesse momento, estarei deixando para vocês as atividades para vocês fazerem hoje, na aula de hoje, tá bom? Vocês vão resolver e enviar para o professor Euler fazer a correção. Então, vamos lá para as atividades que serão propostas a vocês. A agenda. Quero que você anote aí na sua agenda, livro de atividades, as questões 47 a 50, ou seja, 4 questões, tá bom? Vocês vão encontrar essas atividades lá no livro de atividades, na página 24 e 25. Beleza? Então, essa é a missão para você fazer agora. Lembrando que você vai resolver a questão, tá? Você vai estar enviando para o professor a mensagem aí, a foto, né, da atividade que você conseguiu responder. Ah, professor, não consegui responder todas. E agora? Mande a que você conseguiu para a gente analisar e ajudar nas que você não conseguir, tá bom? Então, turma, por hoje a gente vai finalizar a nossa aula por aqui, tá bom? Nós agradecemos muito a sua participação. É essencial esse contato aí, principalmente nesse modo online, né, que você tenha sempre a disponibilidade de estar tirando sua dúvida, de estar mandando a sua sugestão, tá? É importante esse processo para poder a sua aprendizagem ser avançada cada vez mais, tá bom? Então, a nossa aula vai ser finalizada por aqui. Lembrando que os nossos conteúdos aí, ó, a gente chegou à parte final do nosso livro didático. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar as atividades, tanto do caderno do livro de atividades, quanto o livro didático, tá bom? Então, essas atividades que estão propostas, a gente vai fazer aí várias aulas, fazer resumo, fazer questionário para a gente entender aí como é feito a resolução das questões desses determinados conteúdos, tá bom? Bom, então, meu muito obrigado. Desejo aí um bom final de semana para vocês. Os alunos que vão fazer CIS, pessoal, tudo de boa prova para vocês, tá? E até a próxima semana. Bom, meu muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.